Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça a sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato da taróloga Adriana. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Bom, gente, eu tô aqui de novo para fazer um relato. Esse relato tem mais ou menos 14 anos que aconteceu. Foi uma mulher que eu atendi, que ela estava muito apaixonada por um homem, muito envolvida, e ela era amante dele. Ele estava casado com uma pessoa e tinha esse envolvimento com ela. Ele mexia com essa parte de ocultismo, ele era ocultista. Ela me procurou para saber da situação com ele, quem ele era, como é que ele lidava com romance, como que ele via a relação, como é que era a relação dos dois, como que isso ia se desenvolver, se dava para confiar na relação, enfim, essas coisas que as pessoas querem perguntar para o tarô, uma anamnese da situação. Isso é bem comum, né, com o tarô. Então, eu joguei para ela, só que eu me deparei com uma situação que eu vi na casa dela, uma energia muito pesada consumindo o filho dela. E na hora que eu joguei o geral para ela, antes de fazer as perguntas da relação afetiva dela, eu vi uma coisa muito ruim com o filho dela. Mas uma coisa que não era normal, era um problema espiritual seríssimo e eu vi ele se afundando. Então eu vi uma coisa assim muito pesada nas cartas com o filho dela, que não era uma coisa comum de um adolescente que tem 11 anos. Era mais do que isso. E eu comentei que esse era o problema dela principal, mas que eu ia ver a situação com o casal, mas que eu queria saber se ela tinha rivalidade com alguém, porque o problema era espiritual, então eu queria saber se tinha origem de alguma macumba, algum feitiço. Perguntei se ela tinha algum problema com alguém espiritualmente. Queria saber isso para continuar jogando. E ela chegou para mim e disse a seguinte pérola, o que eu considero uma pérola. Ah, peraí, eu acho que pode ter relação com uma coisa que eu fiz há 40 dias atrás. O que você fez? Ah, eu fui para um motel com o meu amante. Ele pediu para eu fazer um pacto de sangue com ele. E ele abriu sangue no meu corpo para juntar com o sangue dele. Levou vinhos, velas e um monte de coisas para oferecer para umas entidades. Eu falei, que entidade? Ah, umas entidades que ele está fazendo os trabalhos. E ele ofereceu a relação comigo para eles com sangue. E você não questionou isso? Não, ele mexe com ocultismo, então eu não questionei isso. Isso pode estar influenciando meu filho? Eu falei completamente. Porque você não sabe o que ele ofereceu para essas entidades quando ele trocou o sangue com você. Você não tem a mínima ideia, porque você está apaixonada. Então, por que motivo ele faria isso? Porque até quando tem amor entre um homem e uma mulher, o pacto de sangue é por amor. Simplesmente por amor. E não precisa ser para oferecer às entidades, levar coisas para entidades. Tem coisas aí que você não sabe, que ele pediu para as entidades através de você. As entidades estão usando o teu filho. Seu filho está caindo absurdamente. Ele está entrando numa espiral pro buraco. E tem problema espiritual seríssimo na tua casa. Ah, como é que eu faço então em relação a isso? Tem que te fazer o pacto. Pro seu filho ficar bem, você vai ter que te fazer. Porque enquanto você estiver com esse pacto, as entidades vão estar ali destruindo a vida do teu filho. Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Ele está sendo totalmente atacado. Ah, tá. Eu vou fazer isso. Eu fiz para ajudar ela em relação ao filho e ajudei ela. E aconteceu o seguinte. Depois que foi feito isso, mais ou menos 5 dias depois, 6 dias depois, eu acordei 3h30 da manhã com uma entidade trevosa na minha casa conversando comigo. Bom, ele era extremamente trevoso, extremamente ligado a planos inferiores e ele ficou incomodado porque foi desfeito o pacto. E ele veio me afrontar. E eu tive um confronto com ele. Ele fez uma leitura interna minha e começou a falar as minhas coisas para mim. E eles sabem fazer a leitura de todos os problemas que você tem, de tudo que você tem emocionalmente. Eles sabem olhar para você e falar aquilo que vai te incomodar, ou que vai mexer em alguma coisa que te incomodou. Assim, esses espíritos não estão de brincadeira. Quando esse homem que é ocultista fez essa invocação com sangue e inventou uma história falando que era de amor, e não era de amor. Ele mentiu. Ele levou lá uns vinhos, levou umas coisas, velas, e fez uma oferenda e botou o sangue dela na oferenda, no vinho.
ele usou ela para conseguir alguma coisa que ele queria para ele. Ele fez isso, por isso que o filho dela imediatamente se arrebentou, porque eles foram em cima do filho para pegar o filho para a situação. Então ele manipulou ela para um trabalho de magia. E manipulou ela porque ela estava apaixonada por ele. Ele usou isso para manipular ela. E esse espírito trevoso estava conivente com isso porque estava ligado a esse homem. E esse espírito depois ele falou: olha só, pode desfazer o trabalho aí. Daqui a um tempo você vai ver ela na rua beijando esse cara apaixonadamente. Ela vai aparecer na tua frente beijando esse cara. E na hora que ela aparecer beijando esse cara na sua frente, você vai saber de uma coisa que eu vou te avisar. Ele vai fazer o pacto de novo com ela. E eu vou entrar de novo na vida dela. E eu vou pegar o filho dela. E você não vai se meter mais nisso. Isso vai acontecer de novo. Ela vai te ligar de novo falando que o filho dela tá desequilibrado daqui a uns meses. E você não vai botar a mão nisso. Aí eu falei com ele: olha, eu fiz a minha parte porque eu queria ajudar o filho dela. Aí ele olhou sorrindo pra mim assim, sorrindo, e falou assim: ótimo. Bom, o que aconteceu? Ela me ligou falando que esse homem que fez o pacto com ela foi pro CTI. E ela ficou desesperada porque ele ficou 2 meses no CTI. Eu perguntei o que ele teve. Ele não teve nada. Ele foi pro CTI imediatamente. Não teve nada. E ela ficou desesperada e ela relacionou ao pacto que eu desfiz com esse homem ir pro CTI. Ela entrou em desespero. Aí eu falei: mas isso foi feito por causa do seu filho. Ah, mas não interessa, ele é o amor da minha vida, eu quero muito ele. Eu falei: mesmo que isso implique no teu filho se arrebentar porque ele mexe com coisas. E eu vi que ela estava fora de si, sem raciocinar, e aceitava tudo que ele fazia. Depois de 5 meses, e eu estava do outro lado da rua, e eu vi ela beijando ele enlouquecidamente. Ela nem sequer viu a minha presença. O que eu tenho para dizer para vocês? Que esse espírito trevoso que eu conheci sabia que eu ia encontrar com eles na rua, ver eles beijando. E ele falou para mim que isso era um sinal de que ela ia voltar a fazer o pacto. E que ele ia voltar a pegar o filho dela porque ela estava abrindo a guarda dela e do filho. Se ela abriu a guarda e ela é fútil e ela não está preocupada o que é ocultismo, tá brincando, ele vai pegar o filho dela. Na verdade, esse homem, que é ocultista, estava usando essa mulher que estava apaixonada para fazer pactos com essa entidade. E ele estava usando a energia vital dela, o sangue dela, o corpo dela para fazer isso. E ela não estava enxergando um palmo na frente porque ela estava apaixonada. O que eu tenho para falar dessa história? De que pessoas que estão apaixonadas são pessoas que estão correndo risco. A partir do momento que você está apaixonado, você está em risco. Porque você não sabe por quem você está apaixonada. Ainda mais quando você tem um filho, né? Filho menor de idade, que tem 12 para 13 anos. Essa criança não tem condição de se proteger. Ela não tem condição de se defender de uma coisa dessa. E eu avisei para ela: o seu filho está correndo risco, porque esse pacto que ele fez tá destruindo teu filho. E eu sou paranormal, eu tô te falando isso. Ela não me ouviu. Ela até desfez o pacto a primeira vez, mas por algum motivo, por forças espirituais, esse homem foi parar no CTI. Porque eu acho que na hora que desfez, ele foi direto pro CTI. Deu nem 1 semana. Ficou 2 meses. E o médico não deu o motivo do qual ele foi pro CTI. Então eu acho que esse pacto foi tão forte que ele foi pro CTI. Essa entidade que foi na minha casa era extremamente trevosa. Muito trevosa. Não era mais ou menos. Me acordou 3h30 da manhã, me levantou, me botou na sala para conversar com ele, olhou na minha cara. E, gente, vou falar para vocês uma coisa. Eu tô falando para vocês isso tranquilamente agora. Mas naquela época, que faz 13, 14 anos, eu tremi toda. Eu me tremi toda com ele na minha casa, porque ele me obrigou a conversar com ele. E ele falou comigo de forma imperativa e impositiva. E eu conversei com ele, eu olhei no olho dele e conversei com ele. Ele sabia que ele dominava a situação. Que o cara ia parar no coma, que o cara ia sair do coma, que ia se arrebentar e ele ia fazer o pacto de novo. Porque, na verdade, parecia que ele estava manipulando esse cara também. E a outra coisa que eu tenho para dizer, o filho dela morreu. É muito forte essa história e ela é muito cheia de informações. E a futilidade, né? De você, porque tá apaixonado, vai para um motel e faz pactos com entidades que você não conhece, que você não sabe. E dá o teu sangue para um cara
por causa de uma paixão. É o cúmulo da futilidade. Para a gente refletir o que um espírito trevoso pode ter influência. Mas quem abriu a guarda também foi seu ocultista. Porque ele estava brincando com essas energias e brincando com a paixão dessa mulher, né? E brincando com isso, enquanto isso ele devorava o filho dela. Ele abriu a porta para ele entrar no sangue, nas oferendas, e o filho dela foi jogado no meio disso. Olha as consequências de rituais feitos que você não conhece e participa. Eu não estou falando para vocês que ocultistas não têm ética, não. Eu acredito que muitos ocultistas que mexem com magia têm ética. Eu tô falando que esse não teve. Mas eu acredito que tem pessoas que mexem com magia, que são ocultistas, que têm ética e que têm um procedimento de buscar poder pessoal sem querer usar os outros como sacrifício humano. As pessoas podem mentir que o ritual é para uma coisa, ele pode ser para outra coisa. Obrigada. Muito obrigado, Adriana, por compartilhar seus relatos conosco aqui no canal. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando, e vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.